Sejam bem-vindos ao Novo Agro, e o tema de hoje é um tema bastante delicado, porque a gente vai falar sobre a disputa de terras entre indígenas e produtores rurais. A última atualização que a gente tem em relação ao projeto de lei é que, após a audiência pública interativa, no último dia 23 de agosto, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto de lei que estabelece um marco temporal para demarcação de terras indígenas. Foram 13 votos a favor e 3 contrários. E agora vai seguir para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Paralelamente, tem uma ação também do STF, que é um caso de Santa Catarina. Para tratar destes dois assuntos, nós convidamos a doutora Maria Fernanda Message, que é do escritório Pineda e Ikram. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Lilian, te agradeço para a gente discutir, para me chamar para a gente discutir uma conversa que é tão antiga quanto o descobrimento. Qual é o direito dos indígenas, a partir de quando ele começa? Então, você trouxe muito bem, a gente tem dois importantes setores, tanto o judiciário como o legislativo, debatendo sobre o tema, e eu imagino, a gente, eu trabalho com isso todos os dias, mas quem não trabalha com isso, quem não lida com isso diariamente, deve ser muito confuso. Qual que é a discussão em cada uma dessas casas, no legislativo e no judiciário? Por que esse assunto está sendo discutido paralelamente nos dois? E aí eu queria trazer aqui para vocês, fazer uma introdução, e aí a gente pode ir conversando sobre o passo a passo. Mas vamos lá. A Constituição da República de 88, ela é a primeira a trazer o direito dos indígenas como um direito originário, como um direito fundamental. Então, olha só, eu comecei falando que é um direito tão antigo, é uma discussão tão antiga quanto o descobrimento, mas ele só foi para uma Constituição reconhecida expressamente em 88. E a partir disso, o que a Constituição fala? Que um território, quando ele é reconhecido como território indígena, ele tem que ser, os particulares que estiverem em área sobreposta, eles têm que ser indenizados pelas suas benfeitorias. Então, você, produtor rural, tem uma propriedade rural, e estão discutindo se a sua área está sobreposta a um território indígena, e demarcam essa área como território indígena, significa que você vai ter que sair? Sim, você tem que sair. Tem que sair mesmo, Maria Fernanda. Quer dizer, tem que sair mesmo. Tem que sair. Se a decisão final do processo é um território indígena, quem está lá tem que sair. E aí a Constituição fala, veja, isso pode acontecer, gente, em qualquer situação. Então, se eu estou aqui morando na minha casa, eu estou aqui em Curitiba, Lilian, se eu estou aqui e entende-se que onde eu moro é uma área de interesse social, o poder público me tira dessa área, mas ele me indeniza, porque o interesse público prevalece sobre o privado. Mas aí o que acontece com o território indígena? A Constituição fala que o que o poder público tem que indenizar particular não é sobre a terra, é sobre as benfeitorias. E aí, se você tem uma área toda de mato, o que você tem para indenizar? Você não tem nada para indenizar. Então, olha como essa decisão, como essa discussão ela é sensível, porque eu estou discutindo direito de uma cultura, de um território, de um povo, e por outro lado eu estou discutindo o direito sobre a área de particular, que é também um direito constitucional. O que vale mais? A Constituição já disse o que vale mais. É o direito do território indígena. Mas, e é interessante assim, a Constituição ela não constitui um direito, ela reconhece. Então ela não trouxe, esse é um direito novo. Ela fala, lembra que a gente sempre existiu esse direito, mas a gente nunca colocou ele aqui? Agora eu estou trazendo. Então, assim, a Constituição já trouxe que é mais importante do que o direito à propriedade privada, mas ela entende que tem que ter essa indenização. E aí o que acontece? Lá em 2009, a gente teve um caso super polêmico, que foi o caso Serra do Sol, na Raposa Serra do Sol. E nesse caso, foi a primeira vez que foi dito, peraí, vamos criar um marco temporal? Porque se você pensar, Lilian, antes do descobrimento, tudo era no território indígena. O que você entende? Que momento que a gente vai ter uma segurança para falar, bom, a partir de agora, ninguém pode vir aqui e reivindicar? Inclusive, vou até abrir um parêntese, Maria Fernanda, que as pessoas, elas simplificam demais quando elas colocam o romantismo, a ideologia à frente de tudo, né? Que nem a gente tem que olhar com os olhos da justiça, com os olhos do direito. Teve até um comentário também da cantora Anitta, que ela falou, são povos originários, se os índios quiserem vir aqui, eu tenho que sair da minha casa e eles vão morar aqui. Só que a gente não pode ser tão simplista a este ponto, né? A gente não pode ser tão simplista nesse ponto.
Claro, se você pensar, a Anitta pode sair da casa dela, para ela é tranquilo, ela vai para onde ela quiser. E o pequeno produtor rural, e o pequeno produtor que depende disso, né? Que tem como a terra a sua subsistência. Então, lógico que não é. E o que você falou não é uma decisão simples e não pode ser uma decisão romântica e nem ideológica. Tem que ser uma decisão com base no que a gente tem na lei, o que a gente, né, o que a gente tem em decisões judiciais, o que é aplicável, o que a gente consegue encaixar. Porque a gente está tratando de muita gente, a gente tem que ponderar como é que vai ficar bom para todo mundo, ou pelo menos que não fique 100% bom para algumas pessoas e 0% para outras. Então a gente tem que ter uma ponderação. Direito é isso, né? Tanto um processo judicial como um processo legislativo, a gente está buscando equilibrar direitos. Então isso sempre é um ponto muito sensível. E é por isso que esse tema é tão importante. E te agradeço de novo por você me trazer aqui, porque a gente precisa estar abrindo a cabeça para discutir esse tema. Né? Então, assim, o que eu te trouxe, esse caso só foi começar a ser discutido em 2009, porque a gente começou a pensar, puxa, então, a qualquer momento, é o que você falou, você pode entrar na minha casa e falar, sai, eu tenho regra para isso, como que isso vai funcionar, né? Isso acaba criando uma insegurança muito grande. Porque se a gente pensar ali, quando a gente escuta, eu escuto muitas vezes, tiraram índios, mataram indígenas, né? Que é o termo certo. É uma coisa agressiva, né? A gente tá pensando, poxa, alguém tira, alguém mata. Mas essa não é a realidade da maioria dos territórios indígenas sobrepostos. Tem gente que nem sabe que na sua região, em algum momento, já teve alguma comunidade. Então, né, a gente tem que parar de pensar que é só o que a gente escuta, né? Essa discussão está muito mais próxima do que a gente imagina. Se você parar para ver, eu até trouxe uma estatística que eu já vou abrir para te falar. Tem uma parte, vou abrir aqui. Olha, eu tenho 13,8% do território nacional, até esse valor pode estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, do território nacional destinado a territórios indígenas. Então, já parou para pensar que muita área que a pessoa nem sabe, o proprietário nem sabe, está sobreposta a território indígena? Porque o que que acontece? Para um processo, para uma área ser demarcada, homologada como território indígena, ela passa por diversas fases, tá, Lili? Então, não é um processo simples, ele vai passar por um processo de identificação com realização de estudos, aprovação da FUNAI, aí eu vou ter a contestação dos interessados, eu vou ter a delimitação física, né, desse espaço, a demarcação, a homologação, aí eu vou retirar quem não é indígena, para daí registrar isso numa matrícula. Então, olha só, eu passo por 9 etapas para eu conseguir homologar um território indígena. Isso demora 10, isso demora 20, isso demora 30 anos, isso não é um processo do dia para a noite. Então, muitas vezes, você, produtor rural, tem uma sobreposição que você nem sabe, porque não tem fisicamente um indígena disputando área com você. É uma região que a FUNAI entende que na origem tem algo que confronta com. Que confronta não, né? Tem algo aí, é feito um estudo antropológico, sociológico, que entende que essa área no passado foi de algum território. Então, Maria assim, Fernanda, isso não é uma questão significa que simples. qualquer produtor, a qualquer momento, pode ser pego de surpresa, é isso? Exatamente, exatamente. E E aí, o por isso marco que temporal, ele vem para quê? Ele vem para estabelecer uma demarcação e trazer essa segurança jurídica, é isso? isso, ele vem trazer uma data. Então, o que ele fala? Se, como a Constituição da República trouxe esse direito originário dos indígenas, o marco temporal fala assim: nessa data da promulgação da Constituição, estou falando de 5 de outubro de 88, nessa data, os povos que estivessem efetivamente no território indígena, eles podem pleitear o seu direito. Mas se eles não estivessem nessa data da Constituição, eles não podem mais. É isso que o marco temporal fala. Então, se eu peguei recentemente um processo de um território indígena que teve início em 2003. Então, o que é a reivindicação desse território, né, dessa comunidade, desse povo indígena? Eles falam que eles não estavam em 88, mas eles estavam muito antes disso. Aí eles foram retirados dessa comunidade por disputa de terra e agora eles querem retomar, mas que efetivamente em outubro de 88 eles não estavam. Essa é a discussão deles. Não é o E mesmo é caso de essa Santa discussão que vai ser Catarina? massa. É o mesmo caso É de o Santa mesmo caso de Catarina, Santa não é que eles Catarina. falam que Isso em mesmo. 88 eles não estavam lá, mas eles alegam que eles foram expulsos e agora eles querem voltar. É esse o caso. E aí o que o demarco temporal fala isso? Ele fala, por um lado, ele fala da área, mas o que é a ideia dele? Como é que eu vou deixar sem uma data, sem um limite? Eu vou causar muita insegurança nas pessoas.
Então, pensando aqui no Brasil, você que vai fazer, vamos fazer um plantio de cana-de-açúcar, que o ciclo é longo, vale a pena você fazer, você não sabe se você vai ter que sair ou não. Claro que, de novo, é um processo que vai demorar um tempo, não é um processo do dia para a noite. Ou alguém fora do Brasil, você quer investir no Brasil? Será que vale a pena eu comprar uma área aqui? Essa área pode entrar numa disputa. Então, o marco temporal vem trazer, busca essa segurança. Então, estou te trazendo o lado do marco. E quem é contra o marco temporal? O que que entende? Que é um direito originário, que a Constituição não ela reconheceu, ela não constituiu um direito. Então, como é que você vai limitar um direito que ele é fundamental, que ele pode ser reconhecido a qualquer tempo? Então, essas são as duas discussões. É E muito aí, delicado isso, Maria Fernanda, porque pensa, né? De um lado você tem a questão, é inegável, ok, os povos originários. Mas se não estabelecer uma data também, essa insegurança jurídica vai ser ad eterno, vai ser para sempre. É muito isso. delicado isso, é muito complicado isso, muito delicado. É muito delicado. E aí, eu gosto da decisão do processo do STF. Eu vou te trazer a decisão, porque eu acho ela que poucas pessoas entendem a origem dela. Você já me trouxe aqui, que é um caso de Santa Catarina, que é o reconhecimento, na origem, é uma ação de integração de posse. E aí houve essa disputa, né? Tipo assim, mas essa terra sempre foi minha, e aí os indígenas, não, essa terra era minha, fui retirado. E o STF tinha decisões contraditórias ou não unânimes, vamos colocar não unânimes, fica melhor. Algumas decisões reconheciam o marco e outras não reconheciam. E aí a gente está o tempo inteiro falando de segurança jurídica, Lilian. E aí o STF não tinha essa segurança jurídica, porque a partir do momento que ele tem decisões contraditórias, se eu levo o meu processo, eu fico à sorte de quem julga. Então eu não sei o que vem. Ah, vai para tal ministro julgar. Ah, eu já sei que ele já decidiu dessa forma ou de outra. Então, assim, a gente continua sem segurança, a gente continua sem saber. E aí essa decisão foi, não, então peraí, ela é uma decisão de repercussão geral. E se ela é de repercussão geral, eu tenho que suspender todos os processos que estão julgando sobre isso, para que eu possa ter uma decisão que se aplique a todo mundo. E aí, no meu ponto de vista, que bom que foi feito isso. A gente precisa ter algo que a gente saiba, que a gente não fique refém de uma decisão. A gente precisa saber como é que é. A gente precisa ter uma decisão que analise todos os pontos, que pense de uma forma coerente e que também traga uma resposta para os anseios da sociedade, tanto de um lado como do outro. Então, o STF falou: então, pera, eu vou julgar. Só que aí, paralelamente, eu tenho um projeto de lei, que é antigo, que é de 2009, esse projeto de lei, vou ver aqui certinho, mas eu acho que é de 2009, que também está falando sobre isso. Então, hoje eu tenho o legislativo falando: olha, a gente vai fazer um projeto, a gente tem uma lei que está em trâmite aqui no legislativo para reconhecer o marco temporal, e o STF falando: bom, eu estou aqui julgando os processos e eu vou decidir também. E aí a gente, de novo, a gente entra no conflito. Qual que é a minha segurança jurídica? Aonde que ela vem? É do STF? É do legislativo? E aí, Lilian, eu tenho uma. Eu não vou falar uma má notícia, mas eu também vou ser um pouco realista aqui. É uma decisão que a gente vai ter um julgamento pronto, definitivo? Não, a gente ainda está julgando em dois lugares diferentes, o que significa que é uma decisão que pode sair de um lado ou pelo outro. E se sair um projeto de lei, acaba o processo, a decisão no STF, esse julgamento sim, não significa que o STF, se provocado, não possa analisar a constitucionalidade dessa lei. Então, sendo Nossa, realista, a gente tem assim uma previsão de acabar essa discussão? Não tem, né? A gente tem assim, pode ser que isso volte para o STF depois, e pode ser que o STF analise isso antes, coloque um parecer que consolide e o projeto de lei não ande. Então, assim, aonde que a gente vai, a gente não sabe. Mas eu posso te trazer alguns pontos dessa decisão judicial que eu acho que é interessante a gente conversar, por para a gente favor, eu tô aqui pensar. morrendo de curiosidade. Eu gosto da decisão porque ela me mostra que, por enquanto, os ministros estão como nós. Como é que a gente vai julgar isso? É Porque é muito o difícil. seguinte, a gente tem o julgamento. Quem começou, quem é o relator do caso, é o ministro Edson Fachin. E o Fachin falou: não, eu sou contra o marco temporal. É um direito fundamental, é um direito originário. E se ele é originário, não se aplica a data. Ele pré-existe qualquer direito. Então, não ao marco temporal. E aí o André, o próximo, desculpa, vamos lá.
Eu falei do Fachin, aí eu vou entrar no Nunes Marques. Desculpa, o Nunes Marques falou: não, a gente precisa de uma data. Então, eu sou a favor do marco temporal. Precisa, é um direito fundamental, mas eu preciso ter uma data. E aí veio o Alexandre de Moraes, com um voto divergindo dos demais. Então, aí, abrindo uma terceira É ramo uma de terceira julgamento. via aí? Uma terceira via. Existe? Uma Vamos terceira lá. via. Existe uma terceira via. E aí eu acho que ele até foi interessante o julgamento dele, porque ele pensou num pouco, ele foi um pouco além. Ele falou, gente, não cabe marco temporal. Marco temporal é para um direito pré-constituinte, não existe. Mas quem está sobreposto, quem é terceiro de boa-fé, não pode ficar só com a indenização das benfeitorias. Porque e se eu tiver uma área toda de mato? E se eu sou. E aí eu já vou falar para vocês o que é um terceiro de boa-fé. Eu não posso, eu preciso amparar essas pessoas. Então, eu vou indenizar, além das benfeitorias, a terra nua. Então, a União vai ter que pagar para tirar você de lá. E aí, isso fica, assim, do meu ponto de vista, um pouco mais justo. Então, eu Porque a também gente acho que está mais justo, porque assim, pelas benfeitorias, porque se é, digamos, é um direito originário, nada impede que algum índio, por exemplo, queira invadir a minha casa aqui, invadir assim, não, queira ocupar por direito originário, correto? E eu não tenho nenhuma benfeitoria aqui, eu tenho só a propriedade. Então, é mais do que justo, então, que eu seja indenizada, pelo menos da questão da claro, propriedade, se eu não tenho nenhuma benfeitoria. Eu acho que é mais coerente isso. claro. E Lilian, veja, se você tem uma área de mato, você não deixa de pagar imposto. Você paga o Sim, mínimo, mas você paga imposto. Você pode vender essa área. Eu posso fazer uma área de compensação, essa área de mato, eu posso fazer compensação da reserva legal. E aqui eu abro um parênteses para uma próxima discussão nossa, para a gente discutir sobre reserva legal, que é um tema bem importante também. Mas vamos lá, eu posso fazer venda de área de compensação de reserva legal. Eu posso fazer venda de crédito de carbono. Não é porque é uma área só de mato que ela não tem custo. Pelo contrário, estamos no momento, Brasil e mundo, de discutir que o mato ele tem que valer. Porque se eu preservo o mato, eu sequestro estou de carbono, preservando né? uma beleza. Então, assim, vamos discutir sobre isso. É uma área que vale, né? Não é porque ela só é de mato. E olha que engraçado, se a gente discute tanto a preservação ambiental, e daí a pessoa preserva, não tem benfeitoria, manteve o mato, cuidou para não invadirem, para não colocarem fogo. Aí eu não vou ser indenizado. Então ele trouxe essa resposta do tipo, não, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode, né, remunerar. E aí por que que eu acho que isso é mais justo? Porque isso já pode acontecer. Se você tem uma área, se você tem. É o que eu disse, quando eu comecei a minha fala, foi isso. Eles podem chegar na minha casa e falar: a tua área tem interesse social. Eu te pago e você sai. O poder público pode comprar a tua área. E aqui eu faço comprar entre aspas, porque você não tem escolha, né? Se ele entende que precisa, você tem que sair. Mas ele te remunera por isso. Então, mesma coisa, a gente entra no mesmo caminho. Aí eu trouxe o Alexandre de Moraes. O que eu acho que é uma dificuldade só? O poder público vai ter o dinheiro para indenizar no valor que vale. Acho que isso fica uma pulguinha atrás da orelha aí, porque, enfim, né? Como é que vai ser esse planejamento orçamentário, eu não sei. No caso, é Mas, a enfim, pelo União, menos é isso? A União que é teria a que União. indenização? É a União que paga. Então, aí não sei como é que vai ser, mas é a ideia dele, remunera tudo. E aí agora o processo está com o ministro André Mendonça, não sabemos que caminho ele vai, e a Rosa Weber, que é a presidente do STF, pautou para essa quarta-feira. Então, dia 30, vamos ficar atentos, vamos conversar depois para ver que caminho que ele vai, que eu Vamos, estou super vamos. curiosa. Sim, vamos acompanhar Quero, essa quero saber o que novela que aí, vem. tanto no É uma- é- Legislativo quanto no STF. E aí você trouxe bem, tem um projeto de lei que está no Legislativo, que já está em comissão, que vai para votação no Congresso, daí vai para sanção do presidente. Então, assim, como que vai ser? Para onde vamos? A gente tem dois caminhos aí que realmente são muito. Eu digo, eu não tenho nem palavras, eu estou muito curiosa para saber o que vai andar antes, qual que vai ser a conclusão, se isso vai responder os anseios da sociedade Da ou não. sociedade. Então, Se esses dois a gente tem um caminhos caminho, serão convergentes ou divergentes. ou não, exatamente. Assim, o que que eu penso, Lilian? Eu preciso ter uma resposta. Então, assim, já demorou muito, a gente precisa saber. Provavelmente não vai ser uma decisão que vai agradar a todos. Não é impossível a gente conseguir agradar. É Alguém vai ficar impossível. minimamente desagradável.
Sim. mas a gente precisa saber aonde a gente está indo, a gente precisa saber o que a gente faz. Porque, por enquanto, a gente está, assim, o que que eu faço, né? Como que vai ser? O que que vai resultar? E aí eu vou te trazer uma curiosidade, que o direito dos indígenas, ele é um direito que tem uma legislação hoje um pouco mais robusta do que era na época da Constituição, mas uma curiosidade é o seguinte, a lei fala que se eu tenho uma atividade a menos licenciável, né, a menos de 10 quilômetros de um território indígena, eu preciso pedir autorização da FUNAI antes desse licenciamento ser aprovado. Porque então, assim, a gente já tem esse cuidado, né? A gente já olha com outros olhos, não é algo que há uma negligência no sentido de a gente não se preocupa com as comunidades. Claro que não, já tem esse cuidado. Mas como é que a gente vai fazer para atender, né, essas pessoas, as áreas sobrepostas? E E tem a aí questão eu falei, econômica também, né, Maria Fernanda? Que nem no caso sim, da Raposa Serra do Sol, tinha toda uma questão de economia também, que acaba mexendo com a economia local. Isso também é levado em consideração entre os parlamentares ou entre os ministros, quando está lá no STF? olha, Lilian, isso com certeza pesa, mas acaba sendo um critério muito subjetivo, né? Porque assim, veja, quando você vai fazer a demarcação de um território indígena, ele vai ter esse estudo multidisciplinar, né, que eu te falei. Então ele vai analisar, ele vai pegar uma amostra do solo, ele vai estudar a comunidade, ele vai conversar com o cacique, ele vai fazer, vai desenterrar para ver se tem ossos lá. Então assim, é um estudo super minucioso. Claro que ele também tem que fazer esse estudo, porque aí pegando um gancho que eu te falei do terceiro de boa-fé. O que que é o terceiro de boa-fé? O terceiro de boa-fé é aquele que comprou, que eu consigo comprovar a origem da posse dele na área. E muitas vezes a origem da posse, ela vem lá de uma área pública do Estado. Então essa área era do Estado do Mato Grosso, e o Estado do Mato Grosso fez enfim, integração de posse, não, uma reforma agrária, enfim, ele passou isso para o particular, e o particular, ele é um terceiro de boa-fé. Então, o critério econômico do quanto explora essa área, ele acaba sendo assim, ele entra no estudo multidisciplinar, mas, ao meu ver, ele acaba sendo um critério muito mais subjetivo do que determinante, porque nas fases da demarcação ele não entra propriamente dito, né? Tanto que o contrário, ele fala de desapropriar quem está em cima da área, tirar e retirar quem está em cima da área. Né? No processo, não vejo que isso é um fator relevante. Entraria mais essa questão do direito fundamental Bom, Maria do que Fernanda, propriamente econômico, né? muito quero agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite. E o segundo convite também, que você vai participar da comunidade Corrente da Pecuária, que é uma mentoria que nós damos para produtores rurais, pecuaristas, Legal. engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, profissionais que são ligados à agropecuária. Então, será um prazer recebê-la para você ministrar uma palestra para a gente, explicando tudo desde o começo e trazendo aí toda essa atualização. E quero parabenizá-la também por essa paixão. Você fala assim, você nasceu para o direito. Ai, Isso, que coisa boa. isso, Mesmo com isso é tudo isso muito que eu estou legal. falando, essa insegurança jurídica, Lilian, se eu transpareço isso, eu fico feliz, porque é um caminho É, desafiador. e Agradeço para os demais, estou produtores rurais, super quer deixar um animada. recadinho para eles, assim, porque o pessoal fica preocupado, né? O que que você diria para eles assim? Olha, eu sei que eu trouxe alguns pontos aqui muito sensíveis, e a intenção não era desanimar ninguém, mas lógico que é um tema complexo, mas assim, o produtor rural, primeiro, que tem direito, ele tem direito. Então acho que a gente tem que brigar por isso, acompanhar o processo, tanto legislativo como judicial, fazer voz, né? Até entra também nos nossos representantes, quem que está nos representando, quem que está indo lá discutir por nós, isso é super importante. E realmente acompanhar, saber que caminho vai. E saber que o caminho que eles estão buscando, certamente também é para tentar responder aos anseios dos produtores também. Então, isso eu senti um pouco no voto do Alexandre de Moraes. Entender que o produtor rural é uma peça fundamental no nosso país, na nossa economia, no nosso alimento do dia a dia, né? Então, assim, é isso, é poder acompanhar, é poder estar à frente. E assim, vamos acreditar que vai ocorrer da melhor forma possível. Tá certo, então. E estou muito animada para dia 18, né, Lilian? Estou animada para participar com vocês. Tragam perguntas para a gente fazer uma conversa bem bacana.
Bacana, então. Obrigada, Maria Fernanda, e até a próxima, até o dia 18, então, de setembro, na Corrente da Pecuária. Tchau!